Os Estados Unidos impõem sanções à Rússia, mas secretamente sabotam a Europa, lucrando com o desespero alheio, enquanto o mundo assiste em silêncio ao maior jogo de xadrez geopolítico da história. Enquanto a Europa, cega por sua própria retórica, tenta sobreviver sem o combustível vital da Rússia, Washington dita regras que garantem apenas o seu próprio lucro astronômico, transformando aliados em meros reféns econômicos de uma agenda sombria. Neste vídeo explosivo, vamos desmascarar a farsa por trás das sanções, revelando como até mesmo líderes da OTAN são rotulados de autoritários por ousarem defender os interesses de seus próprios países e por que as previsões ocidentais sobre o preço do petróleo são uma mentira descarada usada para manipular mercados. A verdade brutal é que as exigências impossíveis de Washington não são para acabar com a guerra no país que começa com U, mas sim para redefinir a ordem mundial a seu favor, custe o que custar, enquanto a Europa se afunda em uma dependência ainda maior e mais perigosa, até mesmo da China, em sua busca desesperada por uma falsa independência. Cada segundo aqui revela a verdade que eles escondem. Você não pode perder. Diga-nos, de onde você está assistindo a este alerta crucial? Um membro do G7, o Japão, obteve uma exceção para continuar a comprar petróleo russo do projeto Sakhalin-2, enquanto os outros declaram uma guerra energética total. Enquanto milhões de cidadãos sofrem as consequências da instabilidade global e da inflação galopante, a elite global joga um jogo perigoso de duplos padrões, onde o lucro de poucos parece ter um valor infinitamente maior do que a busca pela paz e pela estabilidade. A hipocrisia descarada é um verdadeiro tapa na cara de quem ainda se atreve a acreditar em compromissos internacionais e em princípios éticos. O G7, o autoproclamado clube das 7 nações mais industrializadas e influentes do mundo, proclama, em alto e bom som, sanções rigorosas e abrangentes contra o petróleo russo, vendendo ao mundo uma imagem de unidade inquebrável e determinação sem precedentes. Mas a realidade por trás das portas fechadas, longe dos holofotes e das câmaras, é bem diferente e muito mais complexa. Os Estados Unidos, por exemplo, exercem uma pressão feroz e incessante sobre a União Europeia para que esta imponha tarifas pesadas e punitivas aos países que ousam continuar a comprar petróleo russo, insistindo numa linha dura. O secretário Bezant, numa ligação estratégica com os ministros das finanças do G7, ecoou o apelo do presidente Trump aos nossos parceiros do G7 de que, se eles realmente querem pôr fim à guerra na ex-República Soviética, deveriam se juntar aos Estados Unidos na imposição de tarifas a países que compram petróleo russo. Uma declaração que pode ser encontrada no próprio site oficial do Tesouro do Zelensky. É, no mínimo, uma ironia profunda que o Departamento do Tesouro do Zelensky elogie publicamente a ousada liderança do presidente Trump nestas ações, mesmo enquanto o cenário político interno americano ferve com divisões e os laços transatlânticos se esticam até ao limite da ruptura. Mas a verdadeira revelação, o golpe mais chocante e indisfarçável, é esta: enquanto a União Europeia se debate com os custos econômicos brutais e as consequências sociais devastadoras de uma política de sanções que a enfraquece intrinsecamente, um dos seus próprios membros, o Japão, goza de privilégios inexplicáveis. O Japão, um membro pleno e respeitado do G7, recebeu uma exceção explícita e muito conveniente às sanções impostas ao petróleo russo. Continua a adquirir sem impedimentos o petróleo do importantíssimo projeto Sakhalin-2, assegurando o seu fornecimento energético vital e, por consequência, a sua própria estabilidade econômica. Isto não é apenas uma fenda na fachada de unidade ocidental, é uma cratera abissal e inegável na suposta coesão internacional. Apesar de todas as declarações altissonantes e dos discursos inflamados, a realidade fria e dura das sanções expõe divisões profundas, conflitos de interesses econômicos inegáveis e uma completa falta de solidariedade genuína dentro do próprio G7. Os interesses econômicos individuais, a busca implacável por lucros imediatos sobre quaisquer princípios morais,
Os ganhos a curto prazo, sobre qualquer coesão duradoura, parecem estar a prevalecer de forma esmagadora sobre qualquer ideal de justiça ou união. As nações ocidentais, que se apresentam ao mundo como um bloco coeso, determinado e moralmente superior, revelam-se, na verdade, um emaranhado complexo de agendas egoístas, conveniências políticas e hipocrisias gritantes. A retórica de guerra energética contra a Rússia serve apenas para mascarar uma verdade inconveniente e dolorosa: a gritante falta de vontade de sacrificar o próprio conforto e os próprios lucros em nome de um ideal partilhado. Quem realmente perde com toda esta farsa de cúpulas e declarações? É o povo comum, claro, que paga o preço da energia cara, da inflação galopante e da instabilidade global, enquanto os poderosos fazem acordos obscuros e exceções convenientes nos bastidores. Esta duplicidade não é apenas uma falha moral, é uma traição flagrante à própria ideia de uma frente unida contra aquilo que eles insistem em chamar de agressão. Mas o que o próprio Trump realmente quer, por detrás destas palavras de louvor e destas complexas manobras políticas? E quais são os aliados que ele admira, mesmo com a União Europeia em fúria e o mundo em desordem? Você precisa saber a verdade completa, e nós vamos desvendar isso a seguir. Fique atento. A New York Times revela dois países da NATO, Hungria e Turquia, apontados como tendo líderes autoritários, continuam a comprar petróleo russo. Enquanto cidadãos comuns suportam o peso das sanções, alguns líderes europeus, dentro da própria NATO, agem em seu próprio benefício, minando a narrativa oficial. O presidente Trump delineou as condições para novas sanções contra a Rússia, exigindo que todos os países da NATO parassem de comprar petróleo russo e impusessem altas tarifas à China. Mas o que a New York Times revela é um escândalo. Hungria e Turquia, dois membros da NATO, são os maiores compradores europeus de petróleo russo. Eles têm líderes que Trump abertamente admira, mas que a mídia ocidental define como autoritários. A própria New York Times, com um tom de escárnio, define líder autoritário como um chefe de país que se preocupa mais com seu país do que com o Ministério das Finanças dos Estados Unidos. Isto é a confissão pública de que o autoritarismo é apenas um rótulo para quem não se submete cegamente aos ditames de Washington. Enquanto isso, a Eslováquia, um país membro da União Europeia, também continua a adquirir petróleo russo, mas é convenientemente esquecida pela narrativa dominante. Esta seletividade é revoltante. É uma demonstração clara de dois pesos e duas medidas, onde os vilões são escolhidos a dedo, não por suas ações, mas por sua lealdade. A unidade ocidental é uma farsa, desmascarada por interesses nacionais e alianças secretas. O jogo geopolítico é mais complexo e cínico do que a propaganda nos faz crer. Não há ideologia pura, apenas pragmatismo brutal e a busca incessante por poder e lucro. A moralidade é apenas uma ferramenta retórica para justificar as manobras financeiras e estratégicas. Como pode a NATO exigir sacrifícios enquanto seus próprios membros desrespeitam as regras abertamente, com a bênção ou silêncio cúmplice de Washington? Estas contradições expõem uma farsa maior que está por vir. Fique ligado para entender como este teatro de marionetes desmoronará. Os Estados Unidos impuseram sanções secundárias à Índia e agora exigem que a Europa faça o mesmo com a China, com tarifas de 50% a 100%. Imagine o impacto na sua vida, na sua mesa, no custo de cada produto que você consome. Estamos à beira de um colapso comercial que vai reescrever o futuro econômico de todos. A pressão de Washington é implacável e descarada. A Índia, o segundo maior comprador de petróleo russo, já sentiu o peso dessas sanções secundárias, impostas pelos Estados Unidos de forma unilateral. Um representante americano, com uma arrogância notável, deixou claro o recado para os seus aliados europeus. Nós não estamos pressionando, certo? Veja, nós impusemos sanções secundárias contra a Índia, o segundo maior comprador de petróleo russo. E o que vocês fizeram? Vocês também deveriam impor sanções secundárias. Essa é a exigência feita à Europa,
Aplicar tarifas adicionais de 50% a 100% sobre todas as mercadorias de nações que ousarem manter relações comerciais com a Rússia. Mas a Europa, apesar de toda a sua submissão, hesita, e com muita razão. O bloco europeu é profundamente, criticamente dependente de produtos e materiais chineses. São componentes essenciais para a sua tão alardeada Agenda Verde, para a sua indústria, para o seu dia a dia. Cortar esse fluxo, impor tais tarifas punitivas, seria um ato de autoflagelação econômica sem precedentes. Analistas de mercado já classificam essa imposição americana como uma medida muito ousada, uma rota clara para a autodestruição financeira da União Europeia. A Europa, ao ceder cegamente aos ditames americanos, colocaria em risco não apenas a sua própria recuperação econômica, mas a sua soberania e estabilidade. Essa política americana, longe de ser um esforço para promover a segurança ou a democracia, revela-se uma estratégia brutal para sufocar a concorrência e ditar as regras do jogo global. Eles não se importam com a devastação econômica que isso pode causar em seus próprios aliados, como a Europa, contanto que seus objetivos hegemônicos sejam atingidos. O custo humano e econômico dessa abordagem é imensurável e recairá sobre os ombros de cidadãos comuns. Os Estados Unidos parecem estar mais preocupados em desmantelar qualquer parceria comercial que não se alinhe à sua visão hegemônica, do que em estabilizar a economia global para o bem de todos. Esta é, em essência, uma guerra comercial por procuração, com a Europa sendo empurrada para o papel de peão sacrificável. Isso não só fragmenta o comércio global em blocos isolados e desconfiados, como aumenta os custos para os consumidores e as empresas em todo o mundo de forma catastrófica. A meta real não é a liberdade de mercado, mas a submissão total. Essa escalada não busca um equilíbrio justo, mas uma supremacia total, onde todos os parceiros econômicos devem se render à vontade de uma única potência, mesmo que isso signifique o empobrecimento de seus próprios povos e o desmantelamento de cadeias de suprimentos essenciais. Será que a Europa vai se curvar a essas exigências draconianas, sacrificando sua própria economia em nome de uma agenda externa? Em meio a essa guerra de sanções, o que acontece com o mercado de petróleo? Prepare-se para uma reviravolta que desafia as expectativas e pode mudar tudo. O preço do petróleo começou a crescer, contrariando todas as previsões pessimistas da Agência Internacional de Energia. Enquanto você sente o aperto no seu orçamento, a verdade é que alguém está a lucrar imensamente com este caos geopolítico. Esta semana, a OPEP, celebrando o seu 65º aniversário, divulgou previsões atualizadas. E, de repente, a AIE elevou a sua própria previsão de crescimento da demanda e oferta de petróleo no mundo em 2025. Coincidência? Duvido. Não se engane, esta é uma peça-chave na narrativa que tentam impor. A AIE, criada após a crise do petróleo de 1974, sempre teve uma agenda. Como os nossos analistas observam, e cito, a AIE foi criada após a crise do petróleo de 1974. Inclui países consumidores e a Noruega, que se juntou a eles. É por isso que suas previsões sempre se parecem com o que estamos vendo. Esta agência é criticada por previsões consistentemente baixas de demanda e altas de produção, distorcendo propositalmente a realidade do mercado para servir a interesses específicos. As estimativas da OPEP e da AIE para a demanda e oferta de petróleo em 2025 e 2026 são drasticamente diferentes. Mesmo após a AIE elevar a sua previsão de demanda global em 740 mil barris por dia para 2025, a divergência com a OPEP continua a ser significativa. Esta disparidade não é um mero erro de cálculo, é uma estratégia bem orquestrada para manipular percepções e decisões. O mercado de petróleo está a reagir à incerteza global, mas as previsões enganosas só aumentam a instabilidade e beneficiam poucos. A desconexão entre o que é dito e o que realmente acontece é flagrante, e as consequências recaem sobre todos nós.
A manipulação de dados é um ataque direto à estabilidade econômica global e à sua segurança financeira. Com a demanda em alta e as previsões distorcidas, de onde virá todo este petróleo? Novas fontes de produção estão a surgir, mas os desafios são imensos e as implicações para o seu futuro são profundas. Não perca o que eles não querem que você saiba sobre o futuro do abastecimento global. A produção de petróleo nos Estados Unidos diminuiu drasticamente, caindo para níveis críticos. Imagine as bombas de gasolina vazias, as indústrias paralisadas, o inverno gelado sem aquecimento, um cenário que se aproxima perigosamente de você, de cada um de nós. A realidade é brutal. A produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos está agora bem abaixo dos níveis registrados no primeiro trimestre do ano. Não estamos falando de uma pequena oscilação, mas de uma queda substancial e alarmante. Os custos operacionais para extrair esse petróleo dispararam a patamares insustentáveis. Isso não é acidental. A tecnologia de fracking, que permitiu o boom do xisto, exige um aporte constante de investimentos e recursos. Pense nela como um organismo que necessita de injeções ininterruptas para se manter ativo e produtivo, semelhante a um viciado experiente que exige doses crescentes para sustentar seu estado de euforia produtiva. Manter os atuais níveis de produção se tornou algo insustentavelmente caro e complexo. Os preços atuais do petróleo no mercado internacional estão, em muitos casos, abaixo do ponto de equilíbrio para a vasta maioria dos produtores de xisto norte-americanos. Isso significa que perfurar e extrair petróleo se tornou um empreendimento que, financeiramente, simplesmente não se justifica. Ninguém investe bilhões para operar no prejuízo em uma escala tão massiva. A citação é clara e pungente. A produção nos Estados Unidos, como posso dizer mais gentilmente, é onde o bebê que perfura. Um ano atrás eles nos disseram que agora Trump viria ao poder. Ele diria aos petroleiros, perfurar. Essa fala expõe a ilusão perigosa de uma produção fácil e abundante sob qualquer governo, mostrando que as promessas políticas são frágeis diante da dura realidade geológica e econômica. A retórica prometia furos ilimitados, mas a realidade impôs seus próprios e severos limites. A perfuração nos Estados Unidos não está respondendo às expectativas, nem à demanda global como antes. Essa deficiência crítica cria um vácuo perigoso no mercado global de energia. E nesse vácuo, novos jogadores tentam desesperadamente emergir. A Guiana, uma pequena mas estratégica nação sul-americana, surge agora como um novo e promissor produtor de petróleo. Gigantes do setor, como ExxonMobil e Chevron, já estão investindo pesadamente lá. Um sinal inequívoco de que vem um futuro lucrativo e vital para seus portfólios. Isso acontece apesar da complexa e perigosa disputa territorial da Guiana com a Venezuela, um foco de tensão regional que, surpreendentemente, não impede a voraz corrida por petróleo. Há uma verdadeira e frenética corrida global por novos recursos, por cada barril disponível, por qualquer fonte de energia. E a Argentina? O vasto campo de Vaca Muerta é alardeado como uma possível tábua de salvação, uma fonte colossal de produção que poderia mudar o jogo energético mundial. No entanto, os planos de exportação de Vaca Muerta ainda são apenas isso: promessas no papel. Eles não se materializaram em volumes significativos e constantes no mercado global. A burocracia sufocante, a falta crônica de infraestrutura e a instabilidade política interna do país continuam a paralisar seu verdadeiro e imenso potencial. A segurança energética global está, portanto, em um estado de extrema vulnerabilidade, incerteza e perigo iminente. A geopolítica se mistura diretamente com a economia, criando um caldeirão de imprevisibilidade. Estamos à beira de uma crise energética global sem precedentes, onde cada barril importa, cada gota de combustível é crucial para a subsistência moderna. E ninguém, absolutamente ninguém, parece ter uma solução real e duradoura para o problema que se agrava a cada dia. E o que tudo isso significa para a Europa, presa em sua agenda verde ideológica e suas cada vez mais evidentes dependências energéticas?
Fique conosco para descobrir a chave decisiva que pode determinar não apenas o futuro da União Europeia, mas, mais importante, a sua própria sobrevivência neste cenário sombrio e implacável que se desenha no horizonte. A chave para a Agenda Verde Europeia está de forma esmagadora e perigosa nas mãos da China. Imagine o futuro prometido de energia limpa, os carros elétricos nas ruas, tudo isso pode parar, congelado, se a China simplesmente apertar um botão. É um futuro construído sobre areia movediça. A União Europeia depende criticamente da China para materiais de alta tecnologia e componentes essenciais à sua chamada Agenda Verde. Estamos a falar de baterias para veículos elétricos, sim, mas também do equipamento vital para a energia eólica. É uma dependência tão profunda que, sem esses componentes, as pás das usinas simplesmente não girarão. As luzes que prometem ser verdes podem, na verdade, apagar-se. As tentativas da União Europeia para reduzir esta vulnerabilidade foram um fracasso retumbante. Não há competitividade real, não há alternativas viáveis em escala para a produção chinesa. A Europa fala de autonomia, mas vive de um cordão umbilical tecnológico que se estende até Pequim. Como um especialista deixou claro, China é um fornecedor de produtos de alta tecnologia para a Europa, incluindo aqueles produtos dos quais os europeus fazem baterias. E as pás das usinas eólicas não girarão. É uma realidade nua e crua. Esta vulnerabilidade estratégica é mais do que um problema comercial. É uma ameaça à própria segurança energética e industrial do continente. Pense nas implicações. A União Europeia, na sua bravata, considera a imposição de tarifas sobre produtos chineses. Mas será que eles mediram as consequências? Pequim tem o poder de retaliar, e o fará, especialmente no fornecimento de metais raros, elementos cruciais para a produção de energia renovável. O impacto não seria apenas econômico, seria devastador para qualquer pretensão de autonomia verde. Outro ponto que nos deve fazer refletir vem da análise de que, para a União Europeia, os Estados Unidos são principalmente um posto de gasolina, ou seja, um fornecedor de recursos energéticos e materiais para a produção de vários produtos de alta margem. Isto expõe a verdadeira e humilhante posição da Europa, não um líder autossuficiente, mas um mero intermediário, um ponto de transbordo, dependente de múltiplos senhores para a sua sobrevivência. E o cenário, inacreditavelmente, pode piorar. A partir de 2026, a União Europeia planeia introduzir uma taxa de importação ligada à emissão de carbono para sua Agenda Verde. Uma medida que, ironicamente, pode intensificar ainda mais a tensão comercial com a China, aprofundando o abismo da dependência. É uma estratégia que, em vez de libertar, pode acorrentar ainda mais a Europa a um futuro incerto. Esta não é uma questão de concorrência leal, mas de sobrevivência estratégica. A grande questão é: pode a Europa, que se posiciona contra a China em tantos fóruns, realmente construir seu futuro sem ela? Este é apenas o começo da história do grande jogo geopolítico. No próximo bloco, vamos desvendar quem realmente lucra com esta dependência silenciosa.